Você já passou por um momento tão difícil que sentiu como se Deus estivesse em silêncio? Hoje você vai ouvir a história de Marta, uma mulher que, no auge da dor, foi surpreendida por uma palavra profética, vinda de alguém que ela nunca tinha visto antes. No meio do caos, em plena praça pública, Deus usou um estranho para revelar algo que só o céu podia saber. Fica comigo até o final e prepare-se para ver como Deus ainda fala. E como uma simples frase pode mudar o rumo de uma vida inteira. E se essa história falar com você, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Como essa, Marta caminhava pelas ruas do centro da cidade com o olhar distante e os passos arrastados. A tarde estava quente, o movimento intenso, e o barulho dos carros misturava-se aos sons de vendedores ambulantes e conversas apressadas. Mas dentro dela, havia um silêncio profundo, um tipo de vazio que nem o caos da cidade conseguia preencher. Ela carregava no rosto a expressão de quem já havia chorado mais do que deveria em um único dia e talvez em uma vida inteira. Naquela manhã, Marta havia recebido a notícia que temia há semanas. Seu irmão havia perdido a luta contra a dependência química. Não era a primeira vez que ele recaía, mas, dessa vez, não havia volta. O telefone tocou às 5h30 e a voz trêmula do atendente da emergência comunicou que ele havia sido encontrado desacordado em uma praça, sem sinais de vida. Nenhum familiar pôde chegar a tempo. Marta não teve nem a chance de se despedir. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo crescido ouvindo sobre fé, graça e consolo, naquele momento tudo parecia distante. O coração dela estava sufocado por perguntas. Por que Deus não impediu isso? Ele sabia como eu orava toda noite. A sensação de abandono se misturava à dor da perda. Ela seguiu andando, sem rumo, como se os pés andassem por inércia. Precisava respirar, escapar do peso que havia dentro de casa, das palavras cortantes de parentes revoltados, das decisões que agora teria que tomar sozinha. Sentou-se em um banco da praça central e ficou ali, olhando o fluxo das pessoas. Foi então que algo aconteceu. Uma mulher desconhecida, de aparência simples, roupas discretas e com uma Bíblia na mão, sentou-se ao seu lado. Marta notou, mas tentou disfarçar a tristeza. Não queria conversa, porém, a mulher olhou para ela e disse, com uma voz suave, mas firme: "Moça, me perdoe a ousadia, mas o Espírito Santo me incomodou para vir até aqui. Deus mandou te dizer que ele viu teu choro essa madrugada. Ele estava ali, e ele ainda tem planos contigo. Você não está sozinha." Marta arregalou os olhos, sentindo o peito apertar. Aquilo não era uma coincidência. Ninguém sabia onde ela estava. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Aquela mulher sequer sabia seu nome. Mas ela falava com a precisão de quem conhecia o íntimo do seu coração. Ela tentou falar, mas a voz falhou. As lágrimas, contidas até então, desceram em silêncio. A mulher estendeu a mão e disse: "Deus não impediu o que aconteceu, mas Ele vai usar essa dor. E você vai entender. No tempo certo. Você crê?" Marta assentiu com a cabeça, sem saber explicar. Pela primeira vez naquele dia, sentiu algo mais forte que a dor. Era como se o céu tivesse descido à terra por alguns instantes. Um consolo inesperado. Uma palavra profética vinda do nada, ou melhor, de Deus. Aquela tarde havia começado como um deserto, árida, confusa e cheia de lamentos. Mas em poucos minutos, a presença daquela mulher transformou o desespero em uma pausa de alívio. Marta não sabia como reagir. Seu coração ainda estava em pedaços, mas pela primeira vez desde o telefonema da manhã, ela se sentiu ouvida. Sentiu-se alcançada. A mulher sorriu com ternura e começou a folhear sua Bíblia. Era uma daquelas antigas, com as folhas já gastas e anotações nas bordas. Marta olhou aquilo e pensou: quem é essa mulher? Porque justo hoje, justo agora. A mulher então abriu em Isaías 4:1-10 e leu, olhando firme nos olhos de Marta: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Aquelas palavras pareciam ser sopradas direto do céu. Marta, que tantas vezes já tinha lido a Bíblia, naquele momento a ouviu como se fosse pela primeira vez. Não havia nenhum sermão, nenhuma estrutura ensaiada. Só uma mulher desconhecida,
falando com simplicidade, mas com autoridade. Deus está te reconstruindo e ela disse. Às vezes, Ele permite que algo se quebre para que você possa ver o que estava escondido. Tem promessas que só vão se cumprir depois da dor, porque é na dor que o coração se torna solo fértil para a transformação. Marta abaixou a cabeça. Seus olhos ardiam e suas mãos tremiam. Como você sabia que eu tinha perdido alguém? Ela perguntou, quase sem acreditar. A mulher balançou a cabeça. Eu não sabia, mas Deus sabe. E Ele ainda fala. Com quem tem ouvido para escutar. Por alguns minutos, ficaram em silêncio. Marta sentia a presença de Deus de uma forma que há tempos não sentia. Uma paz suave começou a tomar o lugar da agonia. Não era o fim da dor, mas era o começo da cura. A mulher fechou a Bíblia, segurou as mãos de Marta e orou com ela, ali mesmo, no meio da praça. A oração não foi longa, nem cheia de palavras difíceis, mas foi verdadeira, pura, profunda. Quando terminou, ela se levantou, sorriu mais uma vez e disse: Você vai viver para consolar outras pessoas, Marta. Deus vai usar a tua história. Marta ficou atônita. Ela não tinha dito seu nome, em nenhum momento, mas a mulher a chamou pelo nome. Espera, como você sabe meu nome? A mulher apenas sorriu e respondeu: Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele te conhece muito bem. E então saiu, sumindo entre a multidão que passava. Marta ficou ali, sentada, como quem acabara de presenciar um milagre. Era impossível aquilo ser coincidência. Era Deus. Nos dias seguintes, Marta ainda chorou muitas vezes. O luto não desapareceu como mágica. A dor pela perda do irmão ainda latejava, principalmente nos silêncios da madrugada. Mas havia algo diferente agora. Uma semente havia sido plantada em seu coração naquela praça, uma palavra viva, que aos poucos começava a germinar. A lembrança da mulher com a Bíblia, das palavras que pareciam vindas diretamente do céu, permanecia viva em sua mente. Marta tentava entender o que havia acontecido. Como aquela mulher sabia do meu sofrimento? Como soube meu nome? Por que disse exatamente o que eu precisava ouvir? Ela voltou à praça no dia seguinte. E no outro também. Procurou pela mulher, olhou em cada canto, perguntou para vendedores que ali trabalhavam todos os dias. Mas ninguém parecia tê-la visto. Era como se ela tivesse aparecido apenas para aquele momento. Como se tivesse sido enviada do céu. Com o passar das semanas, Marta começou a se aproximar novamente da igreja que frequentava na juventude. No começo, se sentia desconectada. Sentava-se nos fundos, evitava conversas. Mas os louvores mexiam com ela. E, de forma lenta e contínua, Deus ia restaurando áreas feridas da sua alma. Em um dos cultos, durante a ministração, o pastor disse algo que fez Marta congelar no banco. Tem pessoas aqui que estão tentando entender por que Deus permitiu certas dores, mas o Espírito Santo me manda dizer: a sua dor vai gerar consolo para muitos. O que hoje parece injustiça, amanhã será testemunho. Ela não conseguia conter as lágrimas. Era como se Deus estivesse reafirmando o que aquela mulher lhe dissera. No banco da praça, tudo se conectava. Era como se o céu estivesse costurando com linhas invisíveis os fragmentos da sua história. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de seu irmão, Marta orou de verdade. Não como um ritual, não, com palavras decoradas, mas com a alma exposta diante de Deus. Ela não pediu respostas, pediu consolo e entregou a dor. Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Se isso vai ser usado por ti, então me ensina a suportar. Me dá força, me dá direção e me usa. Aquela oração foi um divisor de águas. Nos dias que se seguiram, ela sentiu uma vontade crescente de ajudar outras pessoas. Começou escrevendo pequenos textos com mensagens de fé e esperança. Depois, passou a participar de grupos de apoio para familiares de dependentes químicos. Compartilhava sua dor, mas também o consolo que havia recebido. Sua história, antes motivo de vergonha, se tornou instrumento de cura. Deus estava fazendo tudo novo. Ainda doía, mas agora havia propósito. Marta entendeu que, quando Deus não responde com milagres, Ele responde com presença. E às vezes,
Essa presença vem através de estranhos enviados com precisão divina, em momentos que só o céu poderia organizar. Meses se passaram, desde aquele dia na praça. A vida de Marta não voltou a ser a mesma, mas não porque tudo se consertou, e sim porque ela foi transformada no meio do caos. Agora, quando olhava para trás, entendia que Deus nunca havia deixado sozinha. Ele estava presente no quarto escuro, no telefonema da tragédia, nas lágrimas derramadas no travesseiro, e também na voz de uma mulher que apareceu do nada, com uma Bíblia nas mãos. Aquela mulher que não deixou um nome, que sabia coisas que ninguém poderia saber. Aquela mulher que talvez tenha sido um anjo, ou uma serva ousada no momento exato. Marta não encontrou mais aquela pessoa. Nunca mais a viu, embora tivesse voltado à praça diversas vezes. Mas, com o tempo, ela percebeu que isso pouco importava. A mensagem que recebeu foi clara, viva e transformadora. Aquilo que era um momento de dor virou um marco. Deus tinha falado com ela, e isso era tudo. Hoje, Marta é voluntária em uma casa de recuperação cristã. Ela não apenas ouve os familiares das vítimas do vício, ela os compreende e compartilha sua história, não para expor a tragédia, mas para revelar como Deus pode usar até as perdas para gerar cura em outras vidas. Em um dos encontros, uma jovem chamada Lívia apareceu. Seu irmão também estava em dependência química e ela estava prestes a desistir. Marta se aproximou, segurou suas mãos e disse, com os olhos marejados: Deus te viu essa madrugada. Ele ouviu tua oração. E Ele ainda tem planos contigo. As mesmas palavras que um dia ouviu, agora saíam de sua boca, como autoridade. Era o ciclo da fé se cumprindo, a profecia de consolo se repetindo. Deus usando quem antes estava ferido, para curar. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por momentos em que só Deus podia saber o que você estava sentindo, então eu te convido a fazer parte dessa missão. Inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar histórias reais, fé que transformam em palavras que confortam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de consolo hoje e lembre-se, Deus ainda fala. E às vezes, Ele usa estranhos.